Olá, estamos mais uma vez juntos neste projeto do livro Segue-me, esta obra extraordinária de Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, que psicografou e a ele ditado por Espírito Emmanuel. Muito bem, este material está disponível aqui no youtube.com/Falcone Espiritismo, logo, logo estará no Instagram da FEAC e também no Instagram do Falcone Armando. E você pode, se ainda não segue estas linhas, estes canais pode seguir. E ele vai também para o Spotify, que agora está comportando material em vídeo, certo? Muito bem. Dessa forma, dia 3 de julho, todo dia ímpar, dentro das nossas possibilidades, um novo vídeo. E no livro de hoje nós vamos trabalhar com a lição Serviço. Serviço é o nosso tema de hoje. E diz o benfeitor espiritual, com base na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Serviço. Trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Antes de Jesus, o serviço, sem dúvida, constituía-se abjeção ou miserabilidade. Isso mesmo, olha só. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior, que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço-punição estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados, sem honorários. É o enfermeiro dos aflitos, sem remuneração. É o educador ativo, sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava aos pés dos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe, a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celeste, o serviço é motivado de honra e merecimento em plano de cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos. Tem muita gente que diz que o planeta Terra não está evoluindo, a violência é a mesma de Roma, a violência era a mesma de Tebas, no Egito, morte, pessoas abandonadas, pobreza, elites. Ainda ontem, na época de Roma, os escravos eram cegados. Crianças, mulheres, homens, transformados em escravos, tinham os olhos vazados pelo ferro em brasa. Por quê? Simplesmente para não fugirem. Aprendiam as tarefas da casa uns com os outros, cuidavam, era uma barbárie diferente. Ainda ontem, por onde passavam as legiões romanas, ficava o choro das viúvas e dos órfãos. Hoje temos outros tipos de escravidão. Tem gente que é escravo disso aqui daqui, ó, do celular. Não consegue viver sem celular. Se sair e esquecer o celular em casa, é como se tivesse perdido a própria roupa do corpo. O trabalho, Jesus vai dizer, eu trabalho e meu pai trabalha incessantemente. E nós vamos ver nas leis morais
na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de trabalho. Qual o limite do trabalho? Pergunta Allan Kardec para os espíritos. E o Espírito Verdade responde: o limite das próprias forças. Mas, sem contrariar Kardec, mas convidando-nos a ampliar ainda mais os horizontes da nossa mente, Mateus Fernandes Fraga, um dos benfeitores da nossa FEAC, diz que quem trabalha no limite das próprias forças não está fazendo mais do que a obrigação. Por quê? Porque os homens e mulheres que são referências, modelo é Jesus, que são referências na história da humanidade, Maria Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Martin Luther King Jr., apenas para citar alguns, trabalharam e trabalham muito além do limite das próprias forças. Quem conhece a vida de Ivone do Amaral Pereira? Um exemplo de nobreza dentro de um estado de simplicidade e de poucos recursos financeiros, a ponto de ter que psicografar em papel de pão. Então, a coisa é muito delicada mesmo. Pensa nisso, querida irmã, pensa nisso, querido irmão, você que está acompanhando o nosso trabalho e pergunta: como você tem encarado o trabalho? Ai, meu Deus, segunda-feira, pior dia da semana. Não, para mim, Falcone, desde os 11 anos de idade, quando comecei a trabalhar, segunda-feira é o melhor dia da semana. Certa vez, recém-casado com Kátia, haviam 6, 8 meses de casamento, amigos foram nos visitar lá na nossa residência, à época na rua Barão de Aquino, no bairro Alto dos Passos. Nós morávamos no segundo andar e a clínica funcionava no primeiro andar. Muito bem. O que aconteceu? Aí conversa vai, conversa vem. Alguém disse: ai, que beleza, era uma sexta-feira. Sextou. Falei: pois é, eu adoro sexta-feira. E você, Falcone, qual o melhor dia da semana para você? Eu virei e disse: para mim, o melhor dia da semana é segunda-feira, 5 horas da manhã. Ele perguntou: por quê? Porque vai começar tudo de novo. Rimos, conversamos, eu vi que a Kátia fechou o 100. Eles foram embora, né? E lá por volta das 9 horas da noite, mais ou menos, já estávamos sozinhos. Eu falei: Kátia, o que houve? Ela disse: nada. Ah, nada. Você me conhece, eu te conheço. Você fechou o 100. Você fica falando com os outros que o melhor dia da semana para você é segunda-feira. Por quê? Não gosta de passar o final de semana comigo? Eu disse: calma. Naquela época, os telefones fixos tinham extensão dentro de casa. E quando você tirava um telefone do gancho, se duas pessoas tirassem, 2 aparelhos diferentes, ouvia a conversa. Um não bloqueava o outro. Muito bem. Falei: espera um pouquinho só. Fiz a ligação, liguei para Astolfo Dutra, minha mãe atendeu. Mãe, tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu filho. O que houve? Ligar essa hora? Não, eu só tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Depois eu te ligo novamente amanhã cedo e explico por quê. Ela pode perguntar. Com que idade eu comecei a trabalhar fora? Ela disse: 11 anos. Foi trabalhar como office boy no escritório, né? Ela não falou office boy. Foi trabalhar como menino de recado no escritório de contabilidade do Marino de Filipe, professor Marino de Filipe. Eu falei: isso mesmo. Mãe, desde que eu comecei a trabalhar fora, eu sempre disse uma frase, que o melhor dia da semana para mim ela disse, segunda-feira, 5 horas da manhã, porque vai começar tudo de novo. Por que você está perguntando isso? Eu falei: calma, eu explico amanhã. Desliguei o telefone, a Kátia estava na extensão. Eu falei: está vendo, meu bem? Você é 8 anos mais nova do que eu. Assim, quando eu comecei a trabalhar, com 11 anos, você estava com 3 aninhos. Não tem nada a ver com você. Temos que ter muito cuidado. Por quê? O que é trabalho para um, para o outro é cansaço. Eu gosto de trabalhar. A turma que trabalha comigo, da metade da minha idade, passa aperto para me acompanhar. Eu não sou fanático por trabalho, mas não gosto de inanição. Gosto de estar sempre produzindo algo que faça bem a mim, ao próximo e ao meio ambiente. E você? Como tem encarado o trabalho? Como bênção ou como castigo? Está sonhando com a aposentadoria? Cada dia as aposentadorias estão mais achatadas. Eu peço a honra de passar por 3 experiências. Quando desencarnar? Primeiro, que eu desencarne longe de um CTI, de um hospital. Segundo, que eu desencarne no trabalho do bem.
E terceiro, que eu desencarne de olhos abertos. A Kátia conseguiu os três. Vamos ver quando chegar a minha hora o que vai acontecer. Cuida do seu corpo como se fosse viver nele mais 200 anos. Cuida da alma que você é, como se fosse desencarnar ainda hoje. Um grande abraço, saúde e paz. Feliz dia 3 de julho. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, e Ele